nós precisamos entender a mensagem do poema de número 17, de um total de 125. Todo poema tem um título, né? E esse poema de número 17, a primeira coisa que eu queria registrar para vocês é que é uma energia muito boa, é a energia do arcano 17 do tarô. Alguém lembra qual é o arcano 17? A estrela, que é a energia do Daikomiô, né? Então, é um poema que tem uma vibração muito boa, tá? E todo poema ele tem um título. O título desse poema é Flores sobre a Água. Então, o imperador ele associou uma situação que ele viu na natureza ao comportamento e situações da humanidade. E ele sempre escrevia através de metáforas. Todos os poemas, originalmente, eles têm 31 caracteres, são os ideogramas chineses, né? Depois foram transformados em 1945, mas esses ideogramas foram escritos da forma original dos ideogramas que foram trazidos da China. Saúde. Então, o poema diz o seguinte, né? A tradução, logicamente, a gente não conseguiu manter a energia de 31 caracteres. Por isso que eu coloco aqui no livro de vocês, que é o nosso material, né? Sempre o poema original em japonês para criar um link com a vibração dele, do original. Para que vocês entendam por que eu coloquei ele em japonês, aí depois a tradução. Então, o poema traduzido diz o seguinte: o maravilhoso das flores que crescem junto ao lago é que, mesmo quando caem, as flores caem, nadam sobre a água e se pode admirar a beleza delas. Então, o imperador viu flores caindo, provavelmente de cerejeira, sakuras, né? Sobre um lago de água, e ele associou ao comportamento humano com metáforas e criou esse poema, tá? A mensagem implícita que eu vou querer que vocês entendam, que está nesse poema, é que se uma pessoa valorosa, uma pessoa de valor, ela falhar, ela não perde o seu valor. Tá? Eu até falei para o pessoal, a gente pega uma nota de R$ 100, amassa, ou de 200 amassa, aí você desamassa, ela não perdeu aquele valor, né? Então, uma pessoa de valor, ele escreveu isso aqui para soldados, né? Porque durante o período Meiji, em função da soberania da Coreia, o Japão ele enfrentou duas guerras, uma com os chineses, que foi a sino-japonesa, e a russo-japonesa, em 1895 e 1905. Os chineses e os russos não aceitaram a soberania japonesa sobre a Coreia, invadiram a Coreia e ele teve que defender e venceu as duas guerras. Então, muitos soldados japoneses, eles morriam defendendo a pátria. Mas o fato deles morrerem ou saírem aleijados, feridos, isso não tirava o valor daqueles patriotas que foram lá defender. Mas isso serve para todos, tá? Para a gente entender esse poema, eu vou voltar um poema atrás. Foi no dia 17, não foi, Globão? Tá? Hoje é dia 24, no dia 17, foi quarta-feira da semana passada, nós vimos o poema de número 16, que o título é Educação, eu coloquei aqui embaixo, e o poema diz o seguinte: jovem japonês, escolha pessoas de mérito para ter como exemplo e aprenda com elas tuas lições de vida. Então, a semana passada nós analisamos esse poema. A mensagem desse poema é que os jovens, mas eu falei, né? Pode ser um jovem de 90. Hoje eu conversei com um jovem de 91 anos. Mandei até para minha mãe. Ele é dono de uma loja aqui na Nossa Senhora de Copacabana. Eu vou mostrar para vocês. Com a Figueiredo Magalhães. Que eu cheguei em Copacabana em 1968, ele já estava lá há 18 anos.
e minha avó, a mãe da minha mãe, foi comprar uma sunga de praia para mim, que eu não tinha. Eu vinha do interior de São Paulo, e ela brigou com esse cidadão que queria um desconto, né? Ela estava desempregada, minha avó, né? E ele não deu desconto, e como ela brigou com ele, né? E eu encontrei com ele hoje. Lógico que ele não lembrava, né? Mas ele inaugurou a loja em 1950, foi quando foi inaugurado o Maracanã, por Getúlio Vargas. Imagina quanto tempo ele está lá, 74 anos no mesmo lugar. Ele tem 91 anos, é um imigrante português, graças a Deus muito lúcido, né? Então, se ele resolver virar meu aluno, que ele pegou meu contato, ele vai virar um jovem. Só que ele tem 91 anos, um jovem estudante de Reiki. Então, esse jovem aqui, para nós no Reiki, não é obrigatoriamente uma criança de 5, 10 anos. Pode ser um jovem de 91 anos. Seu Elias. É. Então, um jovem japonês escolha pessoas de mérito para ter como exemplo e aprenda com elas suas lições de vida. Então, o imperador, ele queria que as crianças japonesas, né, que elas deveriam se espelhar em pessoas meritórias, pessoas com mérito, pessoas de valor, com qualidades apreciáveis para aprender e direcionar suas vidas. Então, eu coloquei para vocês aqui a capa do livro Apostilas Oficiais, tá? Porque inclusive veio agora uma passagem oficial, que eu vou falar, mas eu não botei aqui no grupo. Pedi para o Marcos ver se ele acha. Na entrevista de Mikao Sui, se você conseguir aí, quando ele fala assim, primeiro transmitimos o Shoden. E as pessoas que têm boa personalidade, tá na entrevista, tá, Marcos? Transmitimos o Okuden. Eu vou precisar dessa passagem aí, tá? Eu lembrei aqui agora. Então, na página 63 desse livro, que é o nosso manual dos níveis 1, 2 e 3A, nós temos a tradução daquela inscrição que está talhada no memorial, que é aquela pedra onde estão as cinzas da cremação de Mikao Sui. Isso fica em Tóquio. Rita e eu já fomos 5 vezes lá. Estivemos lá pela 5ª vez, agora em novembro do ano passado, né? Que é o primeiro documento oficial que a gente teve acesso. A primeira tradução no Ocidente fizemos Rita e eu, né? E aí o título do que está lá na pedra está assim: Monumento ao Sensei Usui por sua honrada obra. Eu coloquei em negrito aqui o que nos interessa, tá? Aquilo que se pode realizar naturalmente através do desenvolvimento e da educação é chamado de virtude. Eu botei em caixa alta esse virtude. É chamado de mérito difundir um método, o Reiki é um método, de liderança e ajuda e praticá-lo. Aí eu coloquei em negrito, o que tem a ver com isso que a gente vai fazer hoje. Somente as pessoas de muitos méritos e grande quantidade de virtudes é que podem ser consideradas grandes criadoras. Aí segue aqui, pessoas que começam um novo aprendizado e criam nova seita entre sábios, filósofos, gênios e tornam-se conhecidas durante tempos remotos. Aí eu botei em negrito porque está lá na pedra. Podemos dizer que o Sensei Usui é uma dessas pessoas. Então, esse reconhecimento que ele era um homem de valor, um homem de mérito, ele era uma referência. Então, ele vinha de encontro a esse poema, que os reikianos podem ter ele como uma referência. Isaac Newton falava que viu mais longe, porque estava apoiado no ombro de gigantes. Então, ele era um gigante, Mikao Sui. Então, Mikao Sui era um homem de muitos méritos, isso está lá, reconhecimento da sociedade japonesa, está lá no memorial. Nesse mesmo memorial, na mesma página, que é a página 63 do livro, aí eu pulei uma parte e coloquei um outro trecho. Depois de crescido, Mikao Sui cresceu, né? Foi para a Europa, para que lugar? Não sabemos, mas ele esteve na Europa
e na América, ele esteve nos Estados Unidos e também estudou na China. Então, Michal Sui estudou, né, e teve em vários países. Aí eu coloquei em negrito, apesar de seu talento, de seu valor, nem sempre foi bem-sucedido na vida. Então, o fato de você ter virtudes, ter valor, ser competente, tá? Nem sempre as coisas vão dar certo para a gente. Às vezes você tem uma empresa, você estudou, mas às vezes não dá certo. Um paciente, às vezes, perde um médico, não perde. Teu marido é médico, né? Perde um paciente. Estudou, aí o paciente morre. Entendeu? Todo mundo vai morrer um dia, né? Aí nós reikianos, você vai aplicar reiki numa pessoa e você não consegue curar aquela pessoa, a pessoa desencarna. Todo mundo vai morrer. Chegou a hora da pessoa. Ou a doença é kármica, você não consegue curar a pessoa. Então, isso aqui está lá na pedra, que apesar de seu talento, nem sempre Michal Sui foi bem sucedido na vida. Isso tem a ver com o poema de hoje, tá? Embora compelido a levar uma vida infeliz e pobre, ele teve uma origem muito simples, né? Muito humilde. A miúde tinha que redobrar esforços para fortalecer corpo e mente, sem esmorecer ante as dificuldades. Então, ele teve dificuldades, lógico que todos nós aqui vamos ter, tá? Vou marcar para vocês aqui no grupo. Você conseguiu localizar? Não. Não. Mas eu sei de cabeça, tá, pessoal? É uma entrevista. A única entrevista que Michal Sui concedeu, eu vou puxar aqui da minha memória. E essa entrevista ela foi publicada no manual que Michal Sui entregava em vida, ele morreu em 1926, chamada Usui Reiki Ryoho Reikei. Depois me cobra, eu vou botar no grupo. Aí ele dizia o seguinte para o entrevistador, que primeiramente nós transmitimos o Shoden. Então, é aquilo que Jesus falou, que nós fôssemos manso como pombas. Tá? E que nós não julgássemos. Jesus falou isso. Então, todo mundo que vinha aprender reiki, ele iniciava no Shoden. Ele acreditava que aquela pessoa era uma pessoa idônea. Mas aí Jesus não mandou ser prudente como serpentes? Manso como pombas, mas prudente como serpentes. E ele ficava de olho, nós vimos isso no final de semana. Tá? Ele não podia permitir que uma pessoa com desvio de conduta, um pedófilo, um tarado, fosse iniciado naquele nível Okuden, que era mais invasivo, tinha carícia, aquelas técnicas todas de bater, de acariciar, de apertar com os dedos, Oshite, Tiriuho, Dashu, Bushu, Nadete, aquelas técnicas que a gente ensina no Shoden e no Okuden. Então, Michal Sui fala assim, aqueles que têm boa personalidade, transmitimos o Okuden. Ou seja, no nível 2 não era qualquer um que ia, não. A pessoa tinha que ser uma pessoa de virtudes, de boa personalidade. Não tivesse um desvio de conduta. Isso está lá na entrevista, no livro de vocês. Isso é oficial. Não, no livro... Aí também está, mas está no livro cor-de-rosa, naquele apostilas oficiais, tá? Então, eu coloquei uma citação para vocês aqui no grupo, de Albert Einstein, todo mundo sabe que o Luiz Paulo me deu, pega ali para mim, me deu de presente esse final de semana, quero agradecer mais uma vez. O Luiz Paulo está aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó, esse aqui, ó. Aqui, esse, aqui, aqui. É esse aqui, tá? Nossa, esse aqui, ele me deu de presente, eu vivo ganhando presente, né? Que eu falo tanto do Einstein, e a pessoa que me despertou para o Einstein foi você. Há 28 anos atrás, Ana Maria Cetrângulo me deu um livro, não me deu? Quantos livros você já me deu? Pois é, ela vive me dando livros, né? E ela me deu o livro da biografia de Albert Einstein e eu despertei. Eu vi que ele era um homem conectado com Deus. Falava de Deus, né? E aí ganhamos esse bonequinho aqui, ó.
e que está aqui simbolizando o grande mestre que foi Albert Einstein, né? Ele foi considerado a personalidade do século passado, pessoa que mais contribuiu positivamente para a humanidade. E tem uma citação dele que fala assim, que a gente tem que se esforçar. Esforce-se para não ser um sucesso. Tem muita gente aí que anda de carrão, mora na frente da praia, tudo, e não vale nada, né? Alguns políticos aí, lógico, a gente não vai citar nomes, né? Mas empresários e pessoas, né? Então, esforce-se para não ser um sucesso, mas sim para ser valioso. Então, você ter virtudes, um bom caráter, uma boa personalidade, ser uma pessoa ética, é muito mais importante perante vários mestres, perante Albert, do que você ser uma pessoa de sucesso. Ter um carrão, entendeu? Uma conta bancária poupuda e o cara vender droga, ganhar, entendeu? Um estelionatário, né? Então é importante que nós somos mestres de reiki, a gente vai ensinar. Aí você lá no nível 1, você vai ensinar os 5 princípios. Como é que você vai ensinar se você não vive os princípios? Uma criança, ela faz aquilo que a gente faz, não aquilo que a gente fala. A mesma coisa são os nossos discípulos, né? É importante que sejamos modelos. Então, por isso que o poema anterior e esse poema fala de valor, né? E só que esse poema agora, o 17, fala que algumas vezes nós vamos falhar, não vai dar certo. Vai aplicar reiki numa pessoa, a pessoa não cura ou desencarna. Aí Einstein falou o seguinte: a falha é o sucesso em andamento. Ah, falhou, mas o sucesso está em andamento. Isso não quer dizer que você vai perder o seu valor. E tem outra citação de Einstein, tudo isso é oficial, tá? Que ele tentou 99 vezes a teoria da relatividade. Quer dizer, muitas vezes. E falhei. Imagina a perseverança. Ele ia, tentava e não dava certo, tentava de novo. Ele tentou 99 vezes. Eu vou botar aqui um dedinho para vocês verem onde eu estou. Tentei 99 vezes e falhei. Mas na 100ª tentativa eu consegui. Olha só. Em geral, pessoal, os problemas eles são passageiros. Mas se você desiste, ele se torna definitivo. O problema está lá, aí você desiste. Aí aquele problema, se para de querer resolver, ele se torna definitivo. Então a gente não deve, né? A gente vai ver poemas para frente aí que vai falar sobre perseverança. Esse aqui ainda não. O Einstein fala assim: na 100ª eu consegui. Nunca desista de seus objetivos. Quer dizer, na hora que vocês espalharem, você desistir. Dá uma coisa errada, aí você desiste. Mesmo que estes pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Impressionante, né? Aí eu coloquei aqui uma citação de Confúcio, tá? Ele nasceu no Oriente no ano de 551 a.C., morreu em 479, tá? Ele foi um grande filósofo chinês e as ideias dele serviram como norma de comportamento à sociedade chinesa por mais de 2000 anos, que a sociedade chinesa se norteia pelos princípios do Confúcio, né? Desse filósofo chinês, que é responsável pelo confucionismo, tá? Então ele exerceu grande influência em toda a cultura e na Ásia Oriental. Então o Confúcio, ele diz o seguinte: a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos. Às vezes vai dar errado. Na sua empresa, você faz um concurso público e não passa, faz um vestibular e não passa,
Já aconteceu com alguém aqui? Essa aqui não, passava em tudo, né? Tem não sei quantas graduações, Ana Maria Cetrango, mas já aconteceu comigo. 3, né? De fazer um processo seletivo e não dar certo. Concurso público, uma prova, um investimento, monta uma empresa, a empresa não vai para frente. Até um investimento numa relação afetiva, você acreditar que você ia constituir uma família, ia dar certo e falhou aquela família, né, por algum motivo. Então ele falou que a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos-nos sempre depois de cada queda. Caiu, levanta e continua. Vai ficar lá no chão? É perseverar, né? Não desistir. Aí eu coloquei para vocês uma citação de um senador romano, nascido no ano 4 antes de Cristo e morreu 69 anos depois, no ano 65 depois de Cristo. Esse senador romano, né? Ele foi um grande filósofo também, escritor. Achou? Tá? Aquela passagem que eu coloquei para vocês. Entrevistador: como deve uma pessoa proceder para receber o Okuden? Aí Mikao Sui: o Okuden consiste em um conjunto de técnicas Hatsurei-ho, que falamos hoje, Dashurô, Bushurô, Shiterô, Enkakurô, Seikakurô, isso aqui a gente ensina, tá, pessoal? No Shoden e no Okuden. E outras. Aí ele coloca aqui: transmitimos primeiramente o Shoden. E as pessoas que alcançaram bons resultados, principalmente com Biozen, uma técnica aqui, e que têm boa personalidade, eles ficavam de olho. Se percebesse que a pessoa começava a botar muito a mão onde não devia, né? E eu já vi um reikiano assim. Não vou citar o nome porque ele não está aqui, né? Vi dois. Vi dois. Inclusive no exterior eu vi também. Vi um em Portugal e um na Espanha. Que as mulheres, os homens nunca tinham bloqueios. Só quem tinha bloqueio era. A gente fazia atendimentos para muita gente. E eu participava. E eu ficava olhando eles, que os homens não tinham bloqueio. Só quem tinham eram as mulheres. E as mulheres idosas também não tinham bloqueio, só as jovens. E as feias também não tinham bloqueio, só as bonitinhas. Aí eu ficava olhando, era sempre as jovens bonitinhas, falei, o que ela tem? Aí eu chegava, né? Ah, tem um bloqueio energético. Aí chegava lá e ficava tratando aquele bloqueio. E era sempre nos chakras inferiores. Nunca era no chakra frontal, no coronário, né? Aí eu cortei os dois, tá? Então, esses dois, Mikao Sui não ia botar eles nem no... E já, quando eu cheguei lá, eles já eram professores de reiki. Eu cortei eles da minha equipe, né? E Ana Maria conheceu um, não cita nome? Não cita, mas você conheceu um deles, tá? É, você sabe quem é, né? Mas eu cortei essas pessoas, né? Porque não pode, né? E Mikao Sui não deixaria essas pessoas avançar nem para o nível 2, no Okuden, né? Bom, então esse senador romano, né? Ele foi um político, ele foi escritor, foi filósofo. Ele disse o seguinte: foi Sêneca. Se um grande homem cair, uma pessoa de valor cair, mesmo depois da queda, ele continua grande. Então, esse que é o fundamento, que é a mensagem desse poema de hoje, tá? Depois tivemos a contribuição da Bárbara, que sempre nos ajuda, né? Grande taróloga também, amiga, né? Bárbara Artagão. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Aí eu não vou fazer nada porque eu tenho medo de errar. Toda empresa precisa de pessoas que não tenham medo de errar, porque só erra quem tenta, né? Aí ela colocou aqui uma citação que eu adorei, que foi de Thomas Edison, né? Eu sempre falo de Thomas Edison
nos meus cursos também, que ele inventou a lâmpada, né? Que a energia elétrica não tem explicação, e querem que eu explique o reiki. Se a ciência não explica nem a energia elétrica, querem uma explicação científica sobre a energia reiki. Mas Thomas Edison colocou aqui, eu não falhei, só descobri 10.000 caminhos que não deram certo, quando ele estava tentando descobrir a lâmpada. Quer dizer, ele fez 10.000 coisas e a lâmpada não acendia. Então, ele não falhou, que chegou uma hora que deu certo, né? E aí a Bárbara coloca aqui, reconhece a queda e não desanima. Uma outra citação, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá? Isso já é popular, né? Então, é isso. Cristina Luz aqui falando que está vendo aqui, a gente esperou. Tua cadeira está aqui, Cris. Preparamos o seu lugarzinho aqui. Elizabeth Elin falou que hoje foi demais, que sentiu muita energia, chorei muito ao sentir a energia sendo enviada para o Netinho. Netinho da Elizabeth Elin hoje operou a vista. Eu, na hora que estava lá, eu pensei no seu neto também. Tá? A Cristina dizendo que não deu para vir e que ela está acompanhando pelo computador. Tá bom? Vou abrir o grupo novamente. O grupo está aberto, pessoal. Coloquei a figurinha. Grupo aberto. Estou de olho aqui para ver se vocês vão postar alguma pergunta. Vou pedir a Rita para pegar o meu livro. Está lá. Esse aqui não é o meu. Pega lá. Não sei se ela está me ouvindo, mas a gente vai começar com esse que é o mesmo livro, né? Página 96. Tem uma fotografia aqui, feita por Rita, né? Que nos remeteu, foi na terceira viagem ao Japão, essa foto. Que eram flores que estavam caindo num lago. Me remeteu a esse poema. A Grandilha. Essa página é a página 443, Grandilha. Grandilha já esteve. Obrigado, tá? Que aqui eu faço minhas anotações, igual a Simone. Aqui, Simone, alta tecnologia aqui, ó. Pode ser ali. Ah, você quer acompanhar? Pode entregar para ele. Então, pessoal, é o poema de número 17. Tá bom? Vamos lê-lo. Flores, página 96. Flores sobre a água. O maravilhoso das flores que crescem junto ao lago é que, mesmo quando caem, nadam sobre a água e pode admirar a beleza delas. Flores, para o imperador, ele sempre associava a pessoas, tá? Porque elas têm uma vida curta. A gente chega também no planeta, pela idade do planeta, né? A gente não vive nada. Essa efemeridade que as flores têm, nós temos também, né? Então, flores para eles seriam as pessoas. A água, para o imperador, sempre simboliza a vida. E lago é água acumulada. É pessoas com experiência de vida ou com muitas virtudes. Então, o lago, tá, seria as flores caindo no lago são pessoas que caem ali numa questão que vai gerar experiência de vida. Então, há muito simbolismo nesse poema. O imperador Meiji utiliza a expressão flores sobre a água, título do poema associando uma observação feita na natureza aos valores humanos. Ele falou, nossa, isso aqui acontece com o ser humano. Podemos dividir esse poema em trechos, tá? O maravilhoso se apresenta com um significado que é o aspecto positivo. Tá? Tudo tem um lado bom também, né?
ele começa o poema, o maravilhoso das flores. Então, esse maravilhoso é o lado positivo. Aí a segunda parte, das flores que crescem junto ao lago. Aparece com o significado de pessoas experientes. Elas ainda não caíram, elas estão ali do lago, né? O lago é uma experiência, representa a vida, a experiência acumulada. Então, as pessoas experientes de valor. Mesmo quando caem, significa que até quando fracassam. Pode ser uma empresa, você monta e ela faliu, tá? Ou uma relação afetiva que não deu certo. Uma sociedade comercial. E o quarto, nadam sobre a água e se pode admirar a beleza, com o significado mantém o seu valor. Quer dizer, uma pessoa de virtude cai e ela não perde o valor. Os cientistas aí, os filósofos falaram isso também, tá? Na cultura japonesa, as flores e a água possuem significados especiais. A água simboliza a vida e o lago representa acúmulo de experiências da vida. A flor simboliza a impermanência, a transitoriedade da vida, uma vez que uma flor vive por pouco tempo. A flor da cerejeira é a flor símbolo do Japão e também foi símbolo do exército imperial japonês, que é a sakura. Os japoneses são apaixonados por flores de cerejeira, denominada sakura em japonês, e encontram beleza na queda das pétalas, admirando sempre o seu modo delicado de cair. Para eles, o florescer da cerejeira é considerado uma metáfora para a vida, que floresce e cai. No poema, o imperador escreve principalmente para os soldados japoneses. Eu falei logo no início da explanação. Ao deixar claro que o guerreiro, o patriota, no exercício de suas funções patrióticas, mantém o seu valor, beleza, mesmo quando cai, vai para a guerra, morre ou se machuca, né? Ele não perdeu o valor dele de pessoa patriota. Durante a Era Meiji, o Japão enfrentou duas guerras, a sino-japonesa com a China e a russo-japonesa, 1895 e 1905. A mensagem implícita no poema é que se uma pessoa valorosa falhar, ela não perde o seu valor. Agora, por que Mikao Sui trouxe isso para o reiki? Que nem sempre vai dar tudo certo. Para o mestre de reiki, para o reikiano, para todo mundo. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema a fim de alertar que um reikiano bem intencionado, ele está bem intencionado, não perde o seu valor, mesmo quando fracassa. Você vai tratar de alguém e a pessoa não cura ou morre. Nossa maior glória não está em nunca ter fracassado, mas em levantar cada vez que fracassamos. Todos caem, mas apenas os fracos continuam no chão. Não há comparação entre o que se perde por fracassar e o que se perde por não tentar. Ah, eu estou com medo de fracassar. E você não tenta. Se acabamos de fracassar, basta recomeçar. Você vê que Thomas Edison, 10.000 vezes. Albert Einstein, 99 vezes. Na atividade reikiana, às vezes as coisas não funcionam bem. Você vai dar um curso e não dá aluno. Ou dá um aluno ou não dá aluno. Já aconteceu comigo. Uma vez em Portugal. Graças a Deus, em geral, tem aluno, mas aconteceu. Da gente chegar lá e não ter nenhum aluno. Imagina se eu desistisse. Na atividade reikiana, às vezes as coisas não funcionam bem, não conseguimos os resultados esperados. Recebemos críticas, mas não devemos desanimar diante de uma situação difícil, sentindo-nos desvalorizados ou menores por isso. A citação que eu coloquei aqui foi de Sêneca, né? Se um grande homem cair, mesmo depois da queda, ele continua grande.